Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu quero conversar com você sobre as diferenças entre laudos de avaliação, laudo simplificado, laudo completo e parecer técnico. Aqui nós vamos trazer à tona a norma de avaliações. Se você não sabe, se você está conhecendo agora a área de laudos, a norma de avaliação, a ABNT, ela é uma forma de você começar a entender como esse mundo funciona. Porém, ela, por ser muito técnica, muitas vezes a pessoa que está começando fica com muitas dúvidas sobre aquilo que está escrito, porque tem alguns termos que são muito diferentes dos termos que nós, engenheiros e arquitetos, estávamos acostumados na época de faculdade, enfim, e mesmo no mercado de trabalho, mas sem estar dentro dessa área. Termos como, sabe aquelas coisas que a gente sabe o que são só nossas, palavras que são só do nosso meio da construção, como, por exemplo, talude, arrimo, esse tipo de coisa, também tem essas palavrinhas aí dentro do contexto do avaliador. E isso eu estou te mostrando para que você entenda já como a linguagem técnica vai ser importante, inclusive, no seu posicionamento em um laudo. Vamos lá. Laudo de avaliação é aquilo que é estabelecido pela norma de avaliação para o engenheiro, para o arquiteto, onde você se respalda tecnicamente. Você não fala ali da sua cabeça, você não acha, não tem achismo, você não acha que aquele imóvel vale tanto. Você se apoia, se respalda tecnicamente em todo o processo de laudo de avaliação para chegar naquele valor com a base estatística. E muita gente, até hoje, muitas pessoas, e mesmo da nossa área, não sinta vergonha se você também pensava assim até pouco tempo, que os corretores fazem as avaliações, que corretor faz laudo de avaliação. O corretor, ele faz, na verdade, o parecer técnico. Ele tem sim uma bagagem muito importante ao longo de toda a experiência dele, vivência de mercado, contatos e compra e venda, enfim, tudo isso faz com que ele tenha um espaço importante sim no mercado. Porém, ele não faz laudo de avaliação, porque laudo de avaliação é preciso se embasar tecnicamente nos coeficientes da norma, em uma infinidade de fatores aí, critérios, que por norma só é possível ter esse conhecimento para aplicar se conhece as condições construtivas. Como assim? O que tem a ver, Viviane, as condições construtivas com o laudo de avaliação? Por exemplo, se um imóvel ele tem mancha de umidade, se ele tem fissura, se ele tem X anos, se ele está em condições de insalubridade, se ele está em condições não está em condições de habitabilidade, se ele não está com as devidas condições de ventilação e iluminação, se ele é passível ou não de averbação, se ele é uma área diferente das outras devido ao custo empregado ali naquela construção. Várias questões que já são intrínsecas nossas da engenharia e da arquitetura, que mesmo que você acaba de se formar, você já tem uma noção do que é uma fissura, do que é uma mancha, do que é isso, né? O básico mesmo. E isso é ao longo do processo educacional que você vai absorvendo. E isso implica diretamente na avaliação do imóvel, porque numa avaliação você tem vários critérios, como, por exemplo, padrão do imóvel, conservação do imóvel, que tem ligação direta com essas condições. A conservação, por exemplo, ela é ligada às questões de não necessariamente quantos anos o imóvel tem, mas também do quão conservado realmente aí ele está. Às vezes um imóvel ele é mais, já é usado, mas ele está muito bem conservado, ele não tem nenhuma fissura, não tem nenhuma trinca, não tem um piso ali quebrado, não tem batente da porta danificado, enfim, ele está em ótimas condições. Esse imóvel vai se enquadrar num determinado coeficiente. Outros imóveis que muitas vezes estão mais novos e estão danificados, eles vão se enquadrar em outro critério. E assim vai. Existe uma tabela, que é a tabela Rosendeck, que ela mensura ela faz uma junção de fatores e mensura de forma numérica ali
a classificação da conservação. E isso é uma ligação muito direta entre valor e condições do imóvel. Como é que, por exemplo, o corretor vai ter como saber se uma área ele não tem, ele pode até ter o conhecimento ali com ele, mas ele não foi habilitado a afirmar, a assinar que uma área é passível sim de averbação, a aprovar um projeto na prefeitura, a saber as condições, como eu disse, de iluminação, enfim, seja zenital ou não, para confiabilidade, segurança e aprovação daquele imóvel. E é por isso que é de aplicabilidade nossa, da engenharia e da arquitetura, tá? Muitas pessoas chegam a perguntar por que se quando se forma, se precisa ter grandes conhecimentos na área da construção, na área na execução, de acompanhamento de obra para fazer avaliação. O que eu te digo é, quanto mais você tiver, melhor. Mas isso não é um requisito para você entrar para a área de laudos, porque o que você precisa é aquilo que você já teve na faculdade como subsídio e o restante são terminologias e formas de elaborar um laudo muito particular da área de laudos, que realmente você nem iria aprender na obra, nem iria aprender em outros lugares. Mas, obviamente, quanto mais você estiver mergulhado durante esse tempo na obra, você vai ter talvez mais facilidade, mas isso não é uma condicionante, tá? Então, partindo desse princípio, você entende que laudo, ele traz toda essa bagagem técnica em relação ao imóvel, em relação à construção, seja uma casa, um apartamento, um terreno, uma chácara, enfim, o que for, ele traz essa abordagem, seja novo, seja usado, seja de vamos dizer, um padrão baixo, um padrão normal, um padrão alto, enfim, independente disso, ele precisa trazer essa parte mais substancial técnica. Já o parecer técnico, sim, ele pode ser elaborado pelos corretores, com a bagagem que eles têm, porém, quando a gente fala, por exemplo, em judicial, isso muda muito vamos dizer, isso se torna muito frágil perto de um laudo, se torna muito mais fácil de ser contestado e de não ter prova técnica para revidar, vamos dizer assim, para proteger o cliente. Então, por esse motivo, o laudo de avaliação, ele é o principal, a principal ferramenta para atuar junto aos advogados. E por incrível que pareça, como eu sempre digo, muitos advogados ainda não sabem disso. E você é o porta-voz para comunicar isso a partir do momento que você já entendeu e aprendeu a elaborar laudos, a se posicionar, a argumentar e se apresentar realmente. A laudos de avaliação, nós temos duas categorias dentro de laudos de avaliação. Uma delas é o laudo completo e outra é o laudo simplificado. O laudo completo, ele aborda vários tópicos obrigatórios pela norma, ou seja, ele passa ali desde caracterização da região, do entorno, e depois ele vai entrando no laudo até chegar na parte estatística para gerar o valor. Ele é muito mais denso, né? Já um laudo simplificado, que não é usado para fins judiciais, o laudo simplificado, ele é muito menor e, vamos dizer, você elabora ele muito mais rápido. Pode até ser que a avaliação leve o mesmo tempo, a coleta, a modelagem e tal, mas o preenchimento do laudo é muito mais rápido. Isso é uma coisa legal da área de laudos de avaliação, você não fica preso, você não pega para criar o laudo, você não tem tanto vínculo com o cliente como com projetos. Com projetos, muitas vezes, realmente, você pega para criar ali o seu cliente de projeto, porque você tem que educar, você tem que conscientizar, depois você fica sem dormir, enfim. Então, é um filho que você passa a ter ali por muito tempo, né? Depende da forma de trabalhar de cada um. E o laudo de avaliação, você acaba não tendo, vamos dizer, ele já entende da sua importância e você não tem a necessidade de ficar ali colado naquele laudo e
né, indo ver aquela situação por tanto tempo. Então, são trabalhos que são mais rápidos. No judicial, obviamente, as coisas às vezes se estendem, tem serviços que você consegue na perícia solicitar metade no começo, metade depois. Então, assim, depende de por onde você está atuando. Justiça gratuita já não é possível, né? E são valores menores. Mas o que é importante é que dentro de tudo isso aqui, você consegue lidar de uma forma muito mais imparcial. Nós dizemos que na área de avaliação você precisa ser cinza. Eu não sou muito cinza, né? Sou bem coloridinha, mas cinza no sentido de ser realmente neutra, né? Na assistência técnica um pouco menos, mas qual é o seu limite? Seu limite é a margem técnica do seu trabalho. E aí, qual que é essa grande importância de diferenciar laudo de parecer técnico e dentro da categoria de laudo de avaliação de imóvel urbano, as subcategorias de laudo completo e laudo simplificado? É você saber do que você precisa para você começar. É você saber o que você precisa, como você vai encaixar isso na sua rotina, qual o tempo que demanda cada trabalho desse. Então vamos lá. E obviamente qual o valor de cada trabalho desse, para que você aprenda a captar seus clientes, para que você se posicione, aumente seu faturamento e possa chegar nos 10 mil reais por mês. Nesse caso, quando a gente fala sobre laudo simplificado, você vai usar em que situações? Você vai usar para aquele cliente que às vezes ele só quer saber o valor realmente do imóvel para poder transacionar. Ele só quer saber quanto vale a casa dele para ele poder vender, se sentindo mais seguro. Ou para o cliente que quer comprar um imóvel, se sentir mais seguro, para isso ele solicita uma avaliação. Esse tipo de avaliação, às vezes, não é avaliação com grande demanda, porque muitas vezes esse tipo de trabalho, que não precisa de tanta argumentação técnica, vamos dizer assim, para o cliente saber quanto é que vale, o cliente às vezes não quer nem ver o laudo, ele quer saber quanto vale pronto, essa é a necessidade dele. Esse tipo de trabalho, esse tipo de oferta, já acaba em alguns momentos sendo suprido pelos corretores, porque eles fazem parecer técnico, é diferente de um laudo simplificado, mas para o cliente supre aquela dor dele, que é, quero saber quanto minha casa vale. Ele não vai ficar pensando em quantos por cento, qual o intervalo, ele nem sabe o que é e nem tem obrigação de saber. Então, muitas vezes, isso acaba sendo suprido sim pelo parecer técnico, mas não é aí que está o seu montante, não é aí que está vamos dizer, o caminho para você aumentar, complementar a sua renda, melhorar o seu faturamento. O caminho para isso é você saber fazer o completo. Por quê? Porque o cliente particular também tem aquele cliente particular que muitas vezes vai reivindicar um IPTU, tem aquele cliente particular que às vezes não é nenhuma pessoa física, é uma pessoa jurídica que vai fazer um levantamento lá da empresa com o contador nos escritórios contábeis e por algum motivo precisa fazer o levantamento dos bens da empresa. E os bens da empresa envolvem, em algumas situações, construções. Tem empresas que têm edificações, não tem? Então, ali também é um lugar onde precisa ser levantado esse capital. E esse capital, que é ali de origem construtiva, não é pelo contador, é pelo engenheiro arquiteto. Aí está uma questão que é particular, mas é particular de maior porte. Outro ponto, você também tem as construtoras, incorporadoras que constroem. Não tem aí na sua cidade aquelas loteadoras que, assim, meio que constroem um bairro inteiro, que constroem um monte de casinha grudada. Você acha que elas vão mesmo no escuro construindo as coisas, sem saber qual é o lucro que elas vão ter depois, quanto é que elas vão ganhar depois? Não, não é. Isso tudo implica, você como engenheiro e arquiteto já deve ter ouvido falar na análise de viabilidade, onde você calcula lá a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, todos aqueles índices e coeficientes que a gente precisa para a prefeitura. Eu já trabalhei um tempo com projeto e lembro também desses coeficientes que às vezes nos ajudam e às vezes nos limitam para a proposta para o cliente. E além deles olharem todas essas questões de zoneamento, plano diretor, esse pessoal que loteia muito, ele também olha para a infraestrutura que ele vai precisar
encarar naquela região para ele conseguir implantar ali um loteamento realmente ou construir para vender muitas casinhas. E aí que está, aí também é um lugar onde é um cliente particular, você não está ainda dentro do banco, é um cliente particular, que você pode atender e com um trabalho muito bem feito, você manter parceria por muito tempo. Claro que esses trabalhos, eles são mais pontuais, né? Não é todo dia que vai aparecer alguém fazendo um loteamento e nem em todo lugar. Mas são trabalhos que provavelmente não será o seu primeiro trabalho, será depois de muitos outros, mas é uma forma de potencializar muito o seu ganho. Outro ponto extremamente importante é em relação às licitações. Licitações também são formas que depende se você vai precisar de um laudo completo ou de um laudo simplificado. As licitações, na verdade, elas são feitas por quem, Viviane? O credenciamento é uma licitação? Sim, o credenciamento é uma licitação. Mas aqui vamos dar o apelido para cada um é credenciamento, outro é licitação, para a gente não confundir, porque você pode sim começar agora mesmo pelos credenciamentos, mas não necessariamente pelas licitações, porque o credenciamento ele não vai te pedir uma experiência realmente. A licitação muitas vezes vai. Então, o credenciamento, a sua experiência é o que você faz aqui, inclusive dentro do programa de mentoria que a gente tem, que te entrega o certificado de avaliação com aplicação de inferência para você usar nos bancos. E, mais do que isso, o seu trabalho segurando na sua mão. Então, nesse sentido, você adquire a experiência agora. Se você não tem, tá tudo bem, dá tempo, você se dedica, aprende, aplica e já manda essa documentação para os bancos. Nas licitações, já é diferente, porque elas são licitações liberadas por ministérios, por secretarias, por prefeituras e são órgãos públicos que onde você tem ali, cada um tem o seu edital. Enquanto os bancos eles têm editais muito parecidos uns com os outros, as licitações muitas vezes são bem diferentes. Então, dependendo da licitação, você vai trabalhar com laudos completos, dependendo da licitação, você vai trabalhar com laudos simplificados. Qual o tamanho dessas licitações? Quanto dá de dinheiro essas licitações? Essas licitações variam muito. Tem licitações de 20 mil reais para você fazer alguns laudos e tem licitações de 1 milhão para você fazer muitos laudos durante 1, 2, 5 anos. Depende daquele edital em questão. Muitas vezes, as licitações, elas vêm para você fazer laudo simplificado, mas elas te pedem também um acervo técnico de laudo completo. E para você ter um acervo de laudo completo, você também cai na mesma situação. Você precisa sentar, aprender laudo, fazer laudo completo. Pega a casa de alguém, avalia, mas a diferença é que você, independente de você trabalhar com laudo simplificado, você precisa do completo. Isso, estamos combinados? Isso não tem o que fazer, senão não dá para começar. É por aí que você começa. Outro ponto extremamente importante que eu ia mencionar é em relação ao fato das licitações trazerem, às vezes, o valor, vamos dizer, ela traz uma faixa de valor. Muitas vezes eles fazem o seguinte, eles lançam como se fosse uma pesquisa, vamos falar assim a grosso modo, de empresas interessadas e qual seria o valor que essas empresas iriam abordar aquele trabalho, por qual valor elas iriam pegar aqueles trabalhos das licitações. E depois eles lançam os editais. Tem licitações que tem poucas pessoas que participam. Precisa ser PJ? Na maioria das vezes sim, não sempre, mas na maioria das vezes sim. E o acervo que você constrói precisa estar linkado com esse PJ. Como é que eu tiro um acervo técnico, Viviane? Nunca tirei, sem problemas. Se você nunca tirou e você vai se preparar com os anos, com o tempo, porque licitação é para você crescer, para você expandir. O que é importantíssimo você saber? É importante que você faça os laudos, você tira a RT e depois você dá baixa, na hora de dar baixa naquela RT, você anexa um atestado de conclusão assinado pelo cliente. Se você prestar serviço para algum PJ, é muito importante você pegar um atestado desse PJ
informando que recebeu o serviço de você para você, antes de você dar baixa na RT, e depois isso se transformar num atestado, que é para se transformar num CAT, que é uma certidão de acervo técnico. Porque algumas licitações elas pedem o CAT, que é com a prestação de serviço para um PJ. Então isso é muito legal, principalmente para trabalhos maiores. E o caminho que você precisa, então, é aprender o laudo completo, a metodologia completa, nada de estudar só em blocos, aprendi só a coleta, aprendi só isso, não vai resolver o que você precisa, isso não vai te levar para um outro patamar na carreira, isso não vai te fazer ganhar 10 mil reais. O que você precisa é entender que tem perfis diferentes de trabalho, qual é que cabe na sua realidade, que é o simplificado ou o completo, qual você precisa com mais urgência, que é o completo e o certificado de avaliação, e você conseguir utilizar isso das mais variadas formas que você puder, que é em todos os campos de atuação. E você tem outra possibilidade ainda. Com o laudo simplificado, você pode trabalhar, você vai elaborar os trabalhos com muito mais, vamos dizer, muito mais rapidez do que um laudo completo. Você já vai estar se sentindo seguro porque você já fez o completo para conseguir começar a trabalhar. Porque se você faz um completo, quando você pega um simplificado, você fala, nossa, mas isso aqui é bem mais simples. E isso que é legal, porque o mais difícil é aquele no momento que você está começando mesmo. Então, esse frio na barriga aí que você sente é absolutamente normal, porque antes de você começar um laudo, para você ter ideia, quando eu fui fazer laudo, eu nunca tinha visto a cara de um laudo simplificado. Eu fiz ali o laudo completo, juntando informação, pagando um monte de assessoria, gastei com uns 8 mil reais pagando assessoria para cá, juntando tudo, consegui fazer um laudo completo, mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer depois. E depois? Depois o simplificado, o que é um simplificado? Eu nunca tinha visto na vida, então não tinha como ter ideia. Um laudo simplificado, vamos colocar aqui que ele é o resumão do laudo completo. Por quê? Tem muitos tópicos, muitos índices ali, muitos tópicos que realmente não precisa ter no simplificado, porque eles são obrigatórios para ser considerado um laudo completo. Um laudo completo, a fundamentação técnica de um laudo completo, obviamente, é muito maior. Tanto é que somente laudo completo é usado no judicial, não é usado laudo simplificado, né? E quando você pensa nesse contexto, isso tecnicamente já se argumenta, porque o laudo simplificado ele nunca tem um grau de fundamentação 3. O laudo completo já pode chegar no 3. Só que muitas vezes o que eu ensino muito meus mentorados é o seguinte, aprenda a buscar o grau 3, independente de você chegar a usar o 3 nesse momento ou não. Porque se você aprende a buscar o grau 3, você consegue pegar o outro ali numa brechinha, num judicial, por exemplo, ali numa assistência técnica, quando a outra parte disser que está usando 3 e você souber que tem ali sabe, uma coisinha ali que você consegue pegar, porque você aprendeu a buscar o 3 em todos os aspectos, você consegue olhar e falar, isso aí não é 3 não, e não é 3 por quê? E aí é o ponto que gera ganho de causa. À medida que você vai ganhando causas, você vai fidelizando os advogados, que te indica para outros, enfim, e sendo visto pelo juiz. Tá vendo como é todo um caminho e que você tem possibilidades, mas você depende de uma coisa só? Do seu laudo completo. Eu até às vezes fico pensando, nossa, mas eu sempre exponho, né, como é que eles fazem e a gente sempre vai cair no mesmo ponto. E é verdade, mas você precisa entender e por conta própria, para você se sentir mais seguro ou segura, qual é essa importância, por que as coisas são assim, para daí sim fazer sentido para você. Porque só porque eu falei não faz sentido algum. Tem que experimentar. Então, agora eu deixo com você para você experimentar essa área de laudos de avaliação e você que vai me dizer, é para você ou não é para você?